Liberdades do ar. O que são as liberdades do ar? Qual o conceito que é dado às liberdades? As liberdades do ar são um conjunto de direitos de aviação comercial que concedem às empresas aéreas de um estado a prerrogativa de entrar e pousar no espaço aéreo e no território de outro estado. Ou seja, eles determinam regras entre eles e essas regras precisam ser cumpridas. Você pode sobrevoar um estado, você pode sobrevoar, pousar e decolar, enfim, existem várias determinações e vários acordos feitos entre as empresas que devem ser respeitados. Essas liberdades estão divididas em 9. A gente vai agora verificar o que significa cada liberdade do ar. A primeira liberdade do ar, ela fala sobre o direito de sobrevoar o território do estado contratante sem pousar. Ou seja, eu posso decolar de um ponto, sobrevoar o espaço aéreo de um outro território sem ter que pousar. Ou seja, eu já tenho autorização apenas para sobrevoar o espaço aéreo sem a necessidade de pousar esta aeronave. Segunda liberdade do ar. Ela tem o direito de pousar em outro território sem fins comerciais, ou seja, ela pousa somente para uma escala técnica. Ou seja, ela pode reabastecer a aeronave ou ela pode pousar a sua aeronave para fazer alguma manutenção que seja necessária. Isso nós chamamos de escala técnica. Nessa escala técnica, nós não temos o direito de embarque ou desembarque de passageiros ou cargas, ok? Então, eu paro minha aeronave para reabastecê-la ou por algum problema de manutenção e eu não posso embarcar ou desembarcar passageiros, senão ela não é considerada, porque nós não temos um acordo para pousar desembarcando o passageiro ou embarcando o passageiro. Essa não é a finalidade. A terceira liberdade do ar, ela fala do direito de transportar passageiros e cargas embarcados no território do país de nacionalidade da aeronave. E aí, através do exemplo, eu consigo trazer essa informação de forma que ela fique mais clara. Por exemplo, Brasil, Argentina. Então, eu decolo do Brasil e vou para a Argentina. Eu decolo do Brasil e a nacionalidade da minha aeronave é brasileira. Lembra que eu falei na nossa primeira aula sobre nacionalidade da aeronave? Mais uma vez eu trago esse assunto à tona. Eu disse a vocês que a nossa nacionalidade é PT, Papa Tango. Então, é a nossa aeronave decolando do Brasil, de nacionalidade brasileira, pousando num país de outra nacionalidade que não é da nossa aeronave. Por isso eu coloco como exemplo Brasil, Argentina. Eu decolo de um país e vou para o outro e, nesse caso, a aeronave que pousou no outro país, ela é de nacionalidade brasileira, de acordo com o exemplo que eu coloquei para vocês. Simples assim. Então, o que eu tenho que ter em mente com relação à terceira liberdade? Eu tenho o direito de transportar os passageiros e cargas de um país de nacionalidade para um outro país, desde que exista um acordo bilateral, ok? Quarta liberdade do ar. O direito de transportar os passageiros e cargas do território do outro estado contratante para o território do estado de nacionalidade da aeronave. A quarta liberdade nada mais é do que a volta. Então, vamos dizer, agora eu estou falando a nacionalidade de um outro território, vamos dizer, a nacionalidade da aeronave sendo da Argentina pousando no nosso país, aqui no Brasil. Então, ou seja, agora é o outro país que está pousando no nosso território. A nacionalidade dessa aeronave, ela é diferente dessa que está pousando aqui na nossa nacionalidade, no nosso país, ok? A quinta liberdade do ar. Ela tem o direito de embarcar passageiros e cargas no território de países de diferentes nacionalidades da aeronave visando interesses comerciais, ou seja, na verdade, ela atua em 2 países. Ela tem um único destino, mas
ela sai da nacionalidade da aeronave, ela sai aqui agora desse território, vamos dizer, do Brasil, ela vem para Montevidéu e ela vai para Argentina. A gente considera uma escala de interesses comerciais, por quê? Porque, veja bem, o meu acordo é com a Argentina, mas através da Argentina eu tenho a autorização para pousar em Montevidéu. Por quê? Porque a gente está falando de interesses. É interesse da Argentina que o avião vindo de uma outra nacionalidade pouse aqui em Montevidéu, por exemplo, embarque e desembarque passageiros, sendo como escala ou conexões, dando também o fluxo de passageiros para outras empresas, para outras localizações. Então, a gente está falando aí puramente de interesses comerciais, onde dois países têm acordos e entram um outro país que é somente considerado como escala ou conexão para fins comerciais, ok? O que a gente está dizendo aqui neste momento é que ele só tem direito à ida. Tá? Então, a quinta liberdade, vamos dizer assim, eu só tenho direito a fazer a ida. Então, eu vou fazer Brasil, Montevidéu, Argentina. Acaba, então, o meu voo. A sexta liberdade do ar, ela compensa a quinta. Ela diz assim, é o direito de transportar passageiros e cargas através do território de nacionalidade da aeronave entre o território de um terceiro estado e o território do outro estado contratante. Quando eu falo compensa a quinta, é exatamente agora. O avião da outra nacionalidade pousando também num outro país e vindo para o país que não é da nacionalidade da aeronave. Exemplo, Argentina, Montevidéu, Brasil. Agora, é a Argentina fazendo Montevidéu, uma escala ou conexão, também com interesse comercial, e vindo para o Brasil. A nacionalidade da aeronave, ela é argentina, porém ela pousa em Montevidéu, no Uruguai, e para o voo no Brasil. A sétima liberdade do ar, ela fala sobre o direito de transportar passageiros e cargas entre o território do outro estado contratante e o território de outro estado, sem continuar o serviço aéreo para o estado da nacionalidade da aeronave. E aí, então, a gente chama isso de pernoite. Significa que a aeronave vai pernoitar no lugar onde ela pousou. Oitava liberdade do ar. O direito de transportar passageiros e cargas entre dois pontos no território de um outro estado contratante, no âmbito de um serviço aéreo destinado ou proveniente do estado de nacionalidade da aeronave. Trata-se de direitos de cabotagem raramente concedidos. O que significa isso? Como exemplo, eu cito Brasil, Córdoba, Buenos Aires, Brasil. Eu saio do Brasil, a nacionalidade brasileira da aeronave, eu pouso em Córdoba, consequentemente eu pouso em Buenos Aires e sigo de volta para o Brasil. O que acontece com os dois pousos intermediários, ou seja, Córdoba e Buenos Aires? É o mesmo país. Córdoba, Buenos Aires, a gente pode considerar um voo doméstico. Então, basicamente, os termos mais fáceis de nós entendermos a cabotagem seria exatamente isso. Vamos dizer que a gente considera um voo doméstico, uma aeronave de nacionalidade brasileira fazendo o mesmo trecho dentro do mesmo país.